Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos em mais uma reunião. O nosso grupo aqui, que são os estudantes da luz, estamos todos reunidos aqui para estudar o livro ditado por André Luiz a Chico Xavier, né, que é Ação e Reação. Nós estamos então aqui no quarto livro de estudo e nós iniciamos nosso estudo durante a pandemia e nós seguimos confiantes aqui com essa tecnologia agora, onde nós conseguimos aqui estar mais próximos e estar fazendo algo, né, estudando para a gente poder entender melhor a mediunidade, entender melhor a espiritualidade e assim, amparados aí com o Mestre Jesus, seguiremos sempre conhecedores ali do que traz para nós, né, sempre estudantes, tá bom? A todos aqui presentes, boa noite. A gente vai começar aqui. Nós estamos no capítulo 5, que é o capítulo Almas Enfermiças. Então, no capítulo 4, vou fazer um breve resuminho, né, para quem está chegando hoje aí. E você que está chegando hoje aqui na nossa reunião, tem as outras gravações lá no YouTube, tá? Acompanhem lá, são 6 vídeos contando com esse, e tem outros estudos também que nós já realizamos, tá bom? Então, no capítulo anterior, nós vimos que o grupo Hilário, André Luiz, Silas, que está acompanhando o grupo, né, de André Luiz, eles estão num ambiente onde receberam um trem-comboio. Então eles estão num saguão muito amplo, né, e receberam esse trem-comboio trazendo diversos recém-desencarnados. Todos eles com diversas alterações, principalmente confusões mentais. Então ali no saguão estavam presentes desencarnados à espera de parentes, de amigos, né, de pais, de filhos, de esposos, e todos muito apreensivos de como eles iriam receber e reconhecer aqueles já desencarnados, né? Então, eles tiveram toda a trama que vocês podem acompanhar no capítulo anterior, no vídeo anterior, né? E aqui eles estão descansando para novos aprendizados, né? Então eles receberam ali a informação de uma mulher, né, que acabou se desesperando porque ela vem com remorso de vida por ter expulsado a própria mãe de sua casa, porque casou com um rapaz, e o rapaz, né, ela queria demonstrar muito poder para o rapaz, o pai dela deixou uma herança muito grande, e a mãe dela era uma artista, e não reconhecida pelo público, né, pela sociedade, que ela acabou expulsando de casa e a mãe morreu, né? E quem a amparou no recém-desencarne foi a própria mãe, né? Que aí ela confessou ela desabafou o que ela sentia, todo o seu remorso, do porquê, e a mãe dela só ouviu, não comentou nada, pediu para ela descansar com toda a serenidade e compreensão possível, né? Então, a partir daí, a gente começa o nosso capítulo 5, trazendo muitos aprendizados. Esse capítulo 5 ele é muito pesado, principalmente do meio do capítulo em diante. Então, vamos sem delongas aqui, vamos começar. Capítulo 5, Almas Enfermiças. Diz o seguinte: no final do repouso, Silas nos convida a um passeio pela casa, tá? Eu estou ouvindo chamar aqui o WhatsApp, eu estou achando... Tá, tem gente aqui que está em viagem, então eu vou deixar... eu achei que fosse alguém com algum problema para poder entrar na reunião, mas não, tá? Então eles estavam passeando ali, conhecendo mais a casa, né? Onde estava aquele saguão, principalmente ao redor, né, da mansão Paz, onde eles estavam ali presentes. Druso nos atendia no estudo dos efeitos do recém-desencarnados. Druso foi quem recebeu André Luiz e Hilário no início, quando eles chegaram na mansão Paz, tá? Só que Silas está acompanhando ele, porque Druso tem outros afazeres, então Silas está acompanhando os dois, né? Sabíamos que a morte do corpo é o primeiro passo na colheita da vida. Olha que frase forte. A morte do corpo é o primeiro passo na colheita da vida.
Tudo que nós plantamos e nós deixamos de lado sem saber, sem se preocupar, nós vamos colher sim no momento do desencarne. A colheita ela é necessária. Necessária. E o umbral era vasto campo com entidades ligadas ao plano carnal. Ao saírem do instituto, Hilário disse: para nós, recém-desencarnados, o umbral é mais adequado para os estudos de causa e efeito, pois o crime e a expiação, o desequilíbrio e a dor fazem parte dos nossos conhecimentos mais simples, pois a alegria e o regozijos angélicos são estados superiores de consciência que fogem da nossa compreensão. Estamos mais perto do mal e do sofrimento. Olha que interessante. Quando a gente começa a observar os nossos estados de humor, de sentimento, a gente repara que a felicidade é uma construção e ela é momentânea. Dependendo da nossa intenção, não vou dizer assim, e dos nossos objetivos, a nossa alegria ela tem fundamentos diversos. Porém, a alegria maior e mais concreta, ela está na construção do ser, na construção do eu íntimo, seguindo as leis morais do amor e da fraternidade. Quando a gente para analisar a nossa vida, todas as nossas conquistas, elas são efêmeras, elas são passageiras e muito sutis. A conquista de um amor, a conquista de um trabalho, a conquista de um bem material, até que a conquista de um amor, ela seja uma construção de uma família, essa não vai ser efêmera. Porque ela vai se manter desenvolvendo o nosso eu interior, nosso estado de espírito, nosso lado espiritual. Que a gente sempre comenta aqui, né? Nosso altar da família, ela vem ligando a gente a algozes do passado e a pessoas muito queridas do passado que vêm nos auxiliar, ou a gente vai auxiliar. Só que nesse caminho estão pessoas que não foram queridas por nós em vidas passadas e que agora nós estamos fazendo diferente. Nós estamos tentando nos reajustar com o passado. Então isso sim é uma construção permanente. Mas agora, a conquista de um carro, de uma casa, de uma viagem, reparem que dura alguns dias e depois logo se torna banal. Foi embora, né? Então, a felicidade é uma construção, porém, a tristeza, ela também é uma construção. Só que ela é uma fixação mental auxiliada pelos nossos obsessores. Porque nós permitimos, nós baixamos a guarda e eles começam a insuflar na nossa cabeça essas construções ruins. E nós próprios entramos num loop mental onde a gente acaba, muitas vezes, se desesperando. Então essa frase veio muito a calhar, né? Estamos mais perto do mal e do sofrimento, só que eles estão no umbral. Eles estão num ambiente umbralino, onde a dor é constante para aqueles que estão estagiando lá em estado de quase loucura ou de loucura completa, pelo simples interesse de egoísmo ou de uma ilusão no pós-desencarne. E aí a gente vai direto para iniciar a nossa leitura, para a gente detalhar um pouco mais sobre esse ambiente. Então eu vou compartilhar a tela com todos. Olha só, pronto. Chegou para vocês já? Chegou? Legal. Então é assim, ó. Então a gente começa a ler aqui o PDF para a gente poder detalhar algumas coisas muito importantes. À medida que nos afastávamos, empreendíamos mais vasta penetração da sombra densa, a espessar-se cada vez mais alumiada, porém, aqui e ali, por tochas mortiças,
como se a luz nos sítios em torno lutasse terrivelmente para nutrir-se e sobreviver. Ou seja, o ambiente umbralino ele é muito denso. Essa névoa que envolve a todos ela é muito pesada. Então não se enxerga muito além. 50, 30 metros à distância. Porém, nesse finalzinho de pandemia, nesses últimos meses, nós temos a instrução, né, de alguns médiuns muito respeitados que disseram que a luz está chegando no umbral. A luz do sol, onde não se via a luz do sol, agora já está chegando. Então é um passo importante para demonstrar que a limpeza do planeta já iniciou há muito tempo, ela está avançando. A limpeza que eu falo, a limpeza de psicosfera, a limpeza energética, a reorganização do estado mental das criaturas, sejam encarnadas ou desencarnadas. Aquelas renitentes, elas vão ser expurgadas para planetas um pouco mais primitivo que a Terra, mas para auxiliar no desenvolvimento da própria pessoa e também do planeta, como a questão da inteligência, como nós já vimos em outros estudos, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pronto. Oi Carla, boa noite, tudo bem? Fica à vontade, viu? Tudo bem? Desculpa o atraso, tava Que trabalhando. isso? Não, fica tranquila, tá? E aí, ele continua assim, ó. Compreendemos de relance que o espaço ocupado pela instituição era de forma retangular e que o terreno sob nosso exame se localizava à retaguarda, à maneira de enorme povoação extramuros. Então imaginem um retângulo onde a casa se localiza no final dele, para poder ter uma retaguarda. E que todo o envolto dessa área estava superpovoada. E o André Luiz não enxergava. Não se tem uma notícia aqui de que via-se entidades para lá e para cá. Só no início do livro, né, que ele fez uma descrição bem rápida, né? Percebendo-nos a curiosidade e o interesse, o assistente veio ao encontro de nossas indagações explicando. Achamo-nos efetivamente na zona posterior ao nosso instituto, em larga faixa superlotada de espíritos conturbados e sofredores. Hilário, que não se via menos surpreendido que eu, observou sem rebuços. Mas toda essa gente... Deixa eu rapidinho aqui. Pronto. Mas toda essa gente relegada à intempérie, não seria razoável que a mansão se estendesse, abarcando-a com o seu amparo e defendendo-a com os seus muros? Boa noite, Lismara, bem-vinda, viu? É interessante que a gente assim observe que o André Luiz e o Hilário já fizeram essa pergunta antes, lá no começo do livro. Mas tem algumas pessoas lá fora, por que o Instituto não traz para dentro? Né? E a resposta foi basicamente o que o instrutor comentou. Logicamente, respondeu Silas sem alterar-se, esse plano é o mais desejável. Ou seja, todos queriam abrigar a todas as entidades. No entanto, estamos à frente de compacta multidão de almas em reajuste. Este imenso conglomerado de criaturas sem o corpo de carne começou num grupo de seres desencarnados que reclamavam pelo corpo, pelo socorro da mansão, sem os necessários requisitos para recolher-lhe a assistência. Firme na execução do programa que lhe assiste, nossa casa não lhes podia abrir as portas de imediato, em face do desespero e da revolta em que se comprazem, mas também não desdenhava a possibilidade de prestar-lhes a ajuda possível, fora do campo de ação em que vive sediada. Iniciou-se dessa forma a presente organização que, contra a nossa vontade, é um abismo de sofrimento.
Aqui se reúnem de maneira indiscriminada milhares de entidades vítimas dos seus pensamentos, desvairados e sombrios. Olha só. Olha o que a mente desencarnada faz. A gente tem algumas notícias, né, algumas orientações, que a mente desencarnada ela é 100 vezes mais poderosa do que a mente encarnada. Ou seja, o que nós desejamos aqui encarnado, quando estamos sem o corpo, ela é 100 vezes mais forte. Por isso que nós temos a obsessão, a auto-obsessão, as entidades que ficam cristalizadas naquela mesma situação durante séculos. Quando superam a crise de perturbação ou de angústia de que são portadoras, o que pode perdurar por dias, meses ou anos, são trazidas à nossa instituição que, tanto quanto possível, evita abrir-se às consciências ainda positivamente encravadas na revolta sistemática. A outra resposta foi dada a André Luiz, quando ele perguntou por que não abriga-se para as pessoas, ele disse, é como soltar leões no meio de um templo onde monges estavam rezando, estavam em meditação. Ou seja, as feras iriam acabar com as pessoas. Então, aqui é o mesmo funcionamento. Essas mentes desvairadas e enlouquecidas iriam acabar atormentando e desequilibrando todo o ambiente. Fala, Beto, fica à vontade. Flaubert, eu li uma coisa muito interessante que acho que tem bem a ver com essa resposta dele, né, que seria mais ou menos assim. É uma alma que estava lá no umbral, né, porque cometeu um homicídio, né, e ela se achava arrependida, mas ela não estava arrependida por ter cometido o suicídio, ela estava arrependida porque ela estava ali sofrendo, né. Então, ela era um arrependimento pela dor que ela causou ela mesma, não pela dor que ela causou ao outro. Né? Então, ela ainda precisava ficar lá até ela reconhecer realmente qual foi o erro dela, né? Até ela se arrepender de verdade. Porque se a alma dotada com todo esse egoísmo é levado para o lado de dentro dessas instituições, né? Imagina várias almas aí que ainda não conseguiram clarear sua mente, ser levadas para esses lugares, né? Então, acho que isso é um ponto. E outro, né? Provavelmente, um espírito que ainda não se encontrou, se for levado lá para dentro, ele não vai ficar lá. Ele mesmo vai fugir de lá, ele vai querer voltar para o lado de fora. Ele vai sentir medo, vergonha, enfim, né? Ele não vai ficar lá, né? Sim, com certeza. Acontece assim, muitos podem ser levados, é como se fosse uma internação compulsória, né? Aí, no caso, a pessoa vai lutar para não estar ali mesmo. E a maioria das internações compulsórias, elas não dão certo. Até que várias vezes ela é internada e a pessoa se cansa e realmente observa o que está acontecendo com ela. Aí ela mesma se interna, né, nesses casos, né? Mas assim, é interessante mesmo, né? Imagina esse desequilíbrio todo, né? Até que ela possa se compreender e entender o porquê daquele sofrimento todo. É uma questão assim de autoconhecimento. Então assim, vai demorar dias, meses, anos, mesmo até mesmo séculos, né? Imaginem. Uma notícia muito interessante é que Hitler ele está isolado em Plutão, que é um planeta prisão, né? Mas Gandhi pediu para que ele possa ser o mentor de Hitler em 1000 anos de prisão. 1000 anos de prisão. Então, assim, lá ele vai refletir por todos os atos. Vai acontecer o arrependimento? Sim, claro, vai acontecer sim. Gandhi vai estar trabalhando com ele para que ele possa se renovar. Mas vai demorar bastante. Então, olha só, ele foi isolado da Terra porque a presença dele causava desequilíbrio no planeta pela situação que foi causada. Olha isso, né? Bem lembrado, Beto, bem lembrado, viu?
E a gente continua assim, ó. Talvez porque evocássemos em silêncio os episódios da véspera, lembrando os desencarnados acolhidos no grande asilo, nosso companheiro acrescentou: vocês acompanharam ontem o socorro prestado ao irmão infeliz, se viciado nas trevas, e se vira a chegada de sofredores arrebatados à carne, em libertação recentíssima. Contudo, entre os beneficiados eram espíritos inconscientes e devedores, mas não insensatos e rebelados. Olha só. Então, assim, estavam semiconscientes, mas não eram rebeldes, né? Eram mais calmos, tá? Ante esta observação, que de alguma sorte nos asserenava a mente inquieta, Hilário indagou: e este ambiente, assim tumultuado pelo infortúnio, conta com o amparo de que necessita? Que interessante, né? Aí o assistente, Silas: sim, aclarou o nosso amigo. Muitas criaturas recuperadas na mansão aceitam aqui preciosas tarefas de auxílio, incumbindo-se da assistência fraterna em largos setores dessa região torturada. Melhoradas lá, trazem para aqui as bênçãos recolhidas, transformando-se em valiosos elementos de serviço de ligação. Através delas, a administração do nosso instituto atende a milhares de consciências necessitadas e sabe com segurança quais os irmãos sofredores de que se fazem dignos de acesso à nossa casa, após a transformação gradual de que se ajustam. Espalhando-se nos campos de sombra, em pequenos santuários domésticos, aqui continuam a própria restauração, aprendendo e servindo. Olha só, úteis de todo momento. Estão se reajustando e estão sendo úteis, auxiliando a quem está lá sofrendo e servindo como uma ponte de ligação com o Instituto para acelerar o processo de auxílio. Mas eles estão fora do Instituto. É o que nós vamos ver na segunda parte do livro, né? do capítulo, desculpa. Entretanto, continuou Hilário curioso, tão infortunada a coluna de almas em desajuste não sofrerá o domínio das inteligências perversas, quais as que vimos ontem ao lado oposto a esses sítios? Porque a Mansão Paz sofria ataques diretos de entidades que usavam até pequenos caminhões, jogando raios de energia, e todo o muro em volta da Mansão Paz tinha aparelhos de interceptação desses raios, que foi até assombroso, né, para André Luiz e Hilário ver a situação, que aonde interceptava esses raios acabava clareando o umbral, tá? Como se fosse um míssil lançado e interceptado no ar e explodido ali toda aquela luminosidade, tá? E depois, deixa eu ver aqui, tá. Sim, os assaltos dessa ordem são aqui constantes e inevitáveis, principalmente em torno das entidades que alargam cúmplices bestializados em antros infernais ou em núcleos de atividade terrestres. Olha, núcleos de atividade terrestres. Aí a gente fica pensando, vamos lá. Antigamente, nas fazendas, onde existia lá a prática da escravidão, não só nessas fazendas, mas nós tínhamos o folclore de animais gigantes, lobisomens, mula sem cabeça, né, boitatá, né, o saci, né? Então, assim, várias entidades do nosso folclore e também, vamos falar assim, histórias assombrosas que vinham dessas fazendas ou esses sítios de antigamente. Será que realmente não eram médiums que viam entidades que estavam no ódio, tentando buscar a vingança, e só elas viam?
Porque antigamente poucas pessoas viam essa entidade. Até hoje, poucas pessoas viam a entidade. Eu ouvi dizer uma vez a mãe de como é que é? Mãe de Luz, que era chamado, Mãe da Luz, uma coisa assim. A Mãe da Luz, ela passava no pasto, iluminando com uma cor dourada, e falava que quem pegasse ela ia receber um pote de ouro. Meu Deus, imagina antigamente o pelotão de homens que cercava lá o pasto para tentar pegar essa Mãe de Luz, para pegar, roubar o ouro dela, imagina só. Então assim, a luz dourada nada mais é que a energia em volta de uma entidade de luz está passando por ali, que o médium viu. Agora imagina um lobisomem. Alguém que quer, vamos falar assim, a vingança, e atingiu ali um dos seus escanins de lembrança da primitividade, que dentro da apometria nós aprendemos que nós temos esses escaninhos de lembranças, ou seja, são caixinhas que estão guardadas ali as nossas reencarnações. Então, dependendo do gatilho que nós temos em vida, nós podemos atingir esses escaninhos. Bom, é só reparar o quanto nós ficamos furiosos, de repente o ódio nos subir a cabeça. A gente vira bicho, ou volta a ser bicho de novo. Um dos livros do André Luiz, né, até o Beto comentou bastante já, né, deu vários esses exemplos, de que uma mulher recém-desencarnada, uma entidade apontou: você é uma loba, você fez isso, você roubou tal, tal, tal. E ela ficou tão impressionada e tão assim, cristalizada nessa... Isso, olha lá, ó, licantropia. Obrigado, Beto. E ela acabou se transformando numa loba. Porque nós sabemos, né, que o perispírito, ele é maleável de acordo com o corpo mental. Então, de acordo com o nosso corpo mental, a gente vai plastificar o nosso perispírito quando desencarnado, né? Mas, pessoal, alguém quer comentar alguma coisa, fiquem à vontade, quer colocar alguma coisa. Giane, nas suas andanças, você já presenciou coisas parecidas? Não cheguei a esse nível, não. Foi mais leve, porque eu acho que também a esse nível eu não daria conta, não. Então, comigo é mais leve. Tá. Eu estou comentando aqui com a Giane e tal, com o Beto também, porque assim, são os nossos companheiros que conseguem transcender o corpo, né, e enxergar algumas coisas, né? Bom, enfim, qualquer notícia aí, pode colocar aqui no grupo pra gente, tá bom? O pessoal que está acompanhando aí também, pessoal, se tiverem alguma experiência, algum sonho, tá? Alguma visão durante os sonhos ali de pessoas ou entidades, podem ficar à vontade para colocar quando vocês desejarem, tá bom? Bom, e aí que continua assim, ó. Em tais casos, as vítimas de semelhantes feras humanas desencarnadas padecem longos e inenarráveis suplícios através da fascinação hipnótica. Olha lá, fascinação hipnótica de que muitos gênios do mal são cultores exímios. Ai, meu Deus, me pela de medo só de lembrar dos magos negros e dos reptilianos. Para quem leu já Senhores da Escuridão, é um livro bem pesado, de Robson Pinheiro, tem uma trilogia, né? Senhores da Escuridão, aí tem Senhores da Sombra, se eu não me engano, e ó, eu tô com um deles aqui, olha só. Tô tentando ter coragem para ler, porque tem uma suástica aqui, né? Eu tenho um receio, um medo cabuloso de ler. Mas enfim, vamos lá. Um dia eu vou conseguir ler. Estou me preparando. Então, pessoal, esses dominadores mentais, eles são exímios, porque têm um conhecimento muito vasto. Os magos negros, os reptilianos, então, assim, ó, eles que estão ou estiveram aqui no planeta, alguns já se regeneraram, estão aqui em carne mesmo, né? E existem alguns trabalhando no espiritismo, regenerando através de palestras
eu acompanhei um senhor dando palestras e ele é assim, ó, fissurado pelos reptilianos. Ele deu algumas diquinhas assim que ele participava dessas andanças e agora é regenerado, graças a Deus, auxilia as pessoas a chegarem à sua evolução espiritual. Então conhecem a mente, principalmente os magos negros, conhecem as técnicas para burlar a reencarnação. Muito forte, muito forte. Imagina o conhecimento vasto que essas entidades têm. E aí continua, né? E depois de ligeira pausa, Silas acentuou: são esses alguns dos fenômenos de flagelação compreensível que alguns místicos do mundo, em desdobramento mediúnico, no reino das trevas, classificaram como sendo vasta purificação. Para eles, as almas culpadas depois da morte experimentam horríveis torturas por parte dos demônios aclimatados nas sombras. Olha só, demônios, entidades com corpo reptiliano, com cabeça de crocodilo, com cabeça de dragão, né, os dragonianos também, com cabeça de leões, né, cabeça de aves. Então, assim, torturados mentalmente. Então esse suplício ele vai acabar comunicando aqui, olha só. As informações do assistente casadas aos gemidos e lamentações que ouvimos sem cessar, impunhamos desagradável impressão. Essa parte da radionovela, que é o audiolivro, para quem ouve, né, causa um calafrio imenso, porque ele joga as vozes de fundo. Parece que você está dentro do umbral, né? Por isso que a radionovela é bem interessante, bem legal. E é por isso que eu não gosto de ouvir, não. Eu prefiro a leitura. Imagine que a primeira radionovela que eu ouvi foi Memórias de um Suicida. Nossa. E se você ouvir Memórias de um Suicida, ela é longo. Se você ouvir Memórias de um Suicida, é o tempo todo no umbral e essas coisas vêm acontecendo. Bem interessante, bem interessante. Beto, pode falar, fica à vontade. Flávio, eu só queria fazer um comentário assim, né? Porque às vezes a gente lendo, a gente não tomar cuidado, dá a impressão que essas pessoas estão sendo castigadas lá onde elas estão, né? E elas não estão, elas estão lá porque elas têm uma afinidade para estar lá, né? Porque assim, o umbral, eu vejo ele muito parecido com o que nós temos aqui, né? Por exemplo, a gente está aqui nesse grupo buscando o caminho do Cristo, mas a gente podia não estar. E lá é a mesma coisa, né? Eles têm a opção de ir para o caminho do Cristo e ficar onde eles estão, né? E aí, do lado disso, tem esses seres trevosos que querem manter sua autoridade, seu poder, controle das cidades, no umbral, né? E precisam que esses sejam cidadãos deles, né? Inclusive, que eles vão usar para fazer maldades aqui, inclusive nos encarnados e tal, né? Então, assim, esses seres, né? Essas pessoas desencarnadas estão lá passando por isso por afinidade. Por afinidade. Porque buscam, né? O interesse deles também, né? Eles querem algo em troca. Desculpa, na verdade, desculpa, Beto. Na verdade, acho que é escolha. Porque eles escolhem estar nessa situação. Eles escolhem vibrar no ódio, vibrar na maldade, né? Então, é escolha. E a troca, né, como as entidades dos Exus sempre comentam, né, eles falam, né, olha, é 50-50. Você vai atrás da vingança, você vai ter os 50% também, é seu, ninguém vai tirar de você, né? É tanto que quando às vezes a gente vê nos livros de André Luiz tantos resgates, assim, de espíritos que estão no umbral e que de repente eles se arrependem e querem mudar e traz aquilo do fundo do coração, que a luzinha chega e os tira, né? Então, é um dos livros, eu não recordo agora qual o nome, que eles vêm com uma rede luminosa e jogam em cima das multidões, né? Sim. Então, quem está verdadeiramente de coração arrependido e quer essa mudança, é atraído por essa rede e consegue ser resgatado. E muitos outros não conseguem. Então, assim, por escolha. Sim, né? É isso mesmo, por opção, né? Por opção. Eu acho que assim, só para ilustrar, né? Quem tem pouco conhecimento no espiritismo,
Nós, quando desencarnar, nós vamos ter a mesma cabeça de agora. Se a gente desencarnar agora, nós estamos do outro lado, nós teremos a mesma cabeça, as mesmas dificuldades e as mesmas facilidades. E as mesmas companhias espirituais. Exatamente. Então, assim, nós vamos tomar decisões de acordo com o que o nosso coração quer. Então, imagina que nós estejamos viciados em algo. Nós vamos desencarnar, vamos continuar viciados. E nós vamos buscar o vício. E nessa busca do vício vai ter uma troca. Eu preciso disso. Então, as entidades que dominam essa questão de, vamos falar assim, de interesse, você quer? Eu te dou, mas você precisa fazer algo para conquistar, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante, né? E aí as consequências são vastíssimas. A gente não vai entrar em detalhes aqui, a gente vai ficar até amanhã falando das consequências de diversos exemplos que nós já passamos aqui, né? Mas, assim, é simples escolha. Bem lembrado, Beto e Giane também, que estão em sofrimento por esse motivo. E também o Silas vai comentar sobre isso, um pouquinho mais detalhado. Quer ver? Mais alguém a colocar alguma coisa? Beto, Giane, mais alguém? Tati? Vocês fiquem à vontade, tá? Só para concluir, a gente precisa lembrar que lá no Umbral tem baile, tem prostíbulo, tem tudo que tem aqui na Terra, lá tem e deve ter muito mais, né? Tem tráfico de energias, tem um monte de coisa lá. Então, assim, as pessoas não estão lá só andando, sofrendo, igual a gente acha que é naquele filme de zumbi. As pessoas estão lá nesse lugar, né? Sim. Uma construção. Oi, Tati. Eu achei bonito o que ele escreveu aqui, que é o que vocês estão falando, né? Tem uma parte que fala: na mesma leira de terra da divose neutra, quem acalenta a ortiga recolhe a ortiga que fere, e quem protege o jardim tem a flor que perfuma. É isso então, mesmo. Nós estamos entre os afins. É isso mesmo. É como eu até comentei hoje numa palestra, né? Eu comentei hoje uma palestra o seguinte, né? Antigamente você tinha aquela máxima, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Hoje em dia no Espiritismo a gente fala assim, né? Diga o que pensas e eu te direi com quem andas, né? Bem por aí. Com quem andas contigo. Quem andas contigo, é isso mesmo. Bem interessante, ó. Vamos dar andamento aqui. Olha só. As informações do assistente casadas com gemidos e lamentações que ouvimos sem cessar. Impunhamos desagradável impressão. Foi por isso, talvez, que Hilário, penosamente tocado pelos gritos em torno, interrogou, surpreendido. Mas por que diz você flagelação compreensível? Olha lá, que a gente acabou de comentar e discutir aqui, tá? Num desabafo, né? Acha justo que tanta gente aqui se aglutine em semelhante desolação? Silas sorriu, triste, e obtemperou. Compreendo-lhe o pesar. Indiscutivelmente, tanta dor reunida não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo o trato diário com a injustiça. Com a injustiça. Não é claro, porém, que todos venhamos a colher fruto da plantação que nos pertence? Como diz o Chico, né? Dizia o Chico, falava assim, né? No mundo não existe injustiça, e sim injustiçado, né? Ou seja, o injustiçado de hoje é o cumprimento da justiça de ontem. Então, se aquela causa maior de sofrimento não foi por você provocado nesta vida, ela tem causas nas vidas anteriores. E dê graças a Deus que não foi provocada por você. Então a gente se reconstrói, sacode a poeira e vamos seguir. Tá? Na mesma maneira, olha lá o que a Tati colocou aqui, né? Na mesma maneira de que terra dadivosa e neutra, quem acalenta a urtiga recolhe a urtiga que fere,
E quem protege o jardim tem a flor que perfuma. Muito bonita essa frase. O solo da vida é idêntico para todos nós. Não encontraremos aqui nesse imenso palco de angústias almas simples e inocentes, mas sim criaturas que abusaram da inteligência e do poder, e de que voluntariamente, surdas à prudência, se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão, fazendo-se temporariamente presas das criações mentais, insensatas e monstruosas, que para si mesmas teceram. É forte, é muito forte. Então, assim, nós somos o resultado de nós mesmos. Parece uma redundância, mas as nossas escolhas trazem as nossas expiações. Quando a gente comentou na reunião passada, né, que Jesus dizia, eu sou o caminho, não quis dizer a divindade, e sim cada um de nós é o caminho. Aquilo que constrói aqueles passos que você mesmo dá, você chega mais próximo de Deus, ou você se mantém afastado. E aí depende da nossa consciência e inteligência para que a gente possa dar passos à frente no caminho da evolução, mais próximo de Jesus. Nossa conversação foi interrompida de imediato à frente de uma pequena casa. Olha o que o Beto falou, ó. De uma pequena casa a confundir-se com um nevoeiro, de cujo interior brotava reconfortante jorro de luz. Eu fico imaginando assim, né, quando eu comecei a estudar essa parte, um nevoeiro tomando conta do ambiente e uma casa mal dando para ver, mas uma janela com uma luz bem forte por dentro. A luz do habitante que está lá. A energia dele, a luminosidade dele, né? E é a parte que me deixa mais assim intrigado e querendo buscar mais informações. Olha só. Cães enormes que podíamos divisar cá fora, na faixa de claridade bruxulenta, ganiam de estranho modo, sentindo-nos a presença. Eu fico imaginando o seguinte, ó, uma casa, num umbral, onde tem uma entidade que está se melhorando, já tem uma luz, não seria de modo algum desprotegida. Os cães ali estavam fazendo a proteção da casa. 6 cães fazendo a proteção da casa, enormes, para poder impressionar, né? Poder impressionar. Mas em nenhum momento a gente ouviu alguma coisa sobre o ataque de cães, né? Apenas a presença deles ali, né? Então acho que em outros livros também eu nunca ouvi nenhum comentário sobre esse. Oi, Giane, fica à vontade. No livro Esculpindo Seu Próprio Destino, tem um trecho lá que é bem no umbral mesmo, né? Esse livro que se passa. Aí, dentro do umbral, eu vou ver assim, a descrição do livro e como eu imaginei que seria na minha cabeça. Era uma cabana dentro do umbral, como se assim, afastado um pouco da cidade, né? Uma cabana bem pequena, só de um cômodo, e ela era toda camuflada, porque ali ficava uma entidade de muita luz, infiltrada, né? Até que, assim, a fisionomia dele era de um homem negro, muito alto, muito forte, porque era a última reencarnação dele como escravo, e ele preferia se apresentar dessa forma. E ele ficava no umbral infiltrado, ele se infiltrava naquelas furnas, naquelas zonas, para resgatar. Aí ele tirava um espírito que já estava em condições de ser resgatado e fugia com esse espírito para dentro dessa cabana. E ela ficava toda camuflada, que as inteligências, né, dos umbrais não conseguiam se aperceber dela camuflada mesmo, assim, bem interessante. Então ele trazia o espírito, se escondia ali, até que tudo se acalmasse para que a equipe espiritual viesse, descesse ali e levasse.
Olha que interessante. Para você ver, né? Acho que essa camuflagem vem através da energia sutil, né? Aham. Aí a pessoa Ela que dá que era como se fosse vibra. uma cabaninha de palha, com muita vegetação em volta, assim, e eles não se Olha só. apercebiam. Que até a energia dele, assim, a faixa vibratória dele, por ele ser um espírito iluminado, ele baixava a vibração para que a energia, a luminosidade dele não fosse percebida. Porque ele Olha que vivia ali, interessante. naquela zona. Que O interessante, né? trabalho dele era ali. Muito interessante. Olha. Oi, Beto. Pode falar. Ô, Flávio, isso que a Jane falou lembra um pouco, sempre que a gente fala dos Exus, né? Porque os Exus que têm essa capacidade de reduzir a densidade deles para descer nas furnas e tal, né? E depois se elevar para ir para uma zona mais elevada, né? E ainda, Sim. mesmo assim, a gente tem injustiça, a gente comete muita injustiça com essas entidades, né? Exatamente. Exatamente. A gente já comentou várias vezes aqui, né? Eu mesmo tinha uma alusão totalmente diferente e hoje, todo o ambiente que eu vou, que tem um Exu, é um olhar totalmente diferente. É um trabalhador da luz que consegue ficar naquele ambiente para fazer a ligação para a luz. É muito interessante, é muito bonito. Bom, e aqui a gente fecha um pouco o nosso livro, nosso PDF aqui, porque eu volto para o resuminho e como eu tinha comentado antes, né? A gente vai ter que dividir a nossa reunião em duas partes, porque nós estamos aí quase no limiar do fim da nossa reunião. E nem na metade do livro do capítulo a gente chegou. Olha quantos detalhes riquíssimos aqui, né? Então ele continua assim, ó. Chegaram a uma pequena casa no meio do nevoeiro interior, onde brotava a luz. A gente acabou de ver aquela parte, né? Cães enormes ganiam, estranho, sentindo a nossa presença. Logo apareceu uma entidade alta e aspecto rude, saudou-nos abrindo a passagem. Silas apresentou Órzio, um dos guardas da mansão em serviço, nas sombras. Estávamos na casa e 2 dos 6 cães deitou-se aos nossos pés. Órzio parecia um urso de tão grande. Imagina o tamanho do rapaz. Imagina o tamanho. Bom, para poder impressionar tem que ser grande mesmo, né? Aspecto agigantado, mas semblante sereno e devotado a caminho da segura regeneração. Enquanto Órzio acalmava os cães menos domesticáveis, observamos a sala com um nicho ovalado e uma cruz tosca no bojo, iluminado por uma candeia em concha. Né? Então, ou seja, alguns aspectos estranhos, né? Mas aí Silas já comentou. Ele tem cultura rara e se comprometeu em delitos lamentáveis. Sofreu muito no domínio dos adversários, mas após estagiar na mansão, presta valioso serviço, auxilia e é auxiliado, reeducando o seu espírito, suavizando a reencarnação futura através de simpatias que atraía. Então ali, neste trabalho, ele estava se ajudando, mas também reeducando o seu espírito. Imagine como ele era reencarnado. Bem complicado, para estar ali reeducando espíritos, né? E nessa reeducação que estava ocorrendo, que ele mesmo fazia, ele já estava amenizando, suavizando a sua próxima reencarnação. Então ele conquistava ali simpatias e amigos para que quando ele viesse, não com esse sentido, né? Mas quando ele reencarnar, essas simpatias que ele atraía, essas amizades, iriam também ajudar durante a reencarnação. São os nossos companheiros, né? Que a gente, de uma hora para outra, parece uma pessoa tão prestimosa a nos ajudar, né? Como a Tati falou na reunião passada, né? E um liga aqui, liga para lá e consegue um encaixe, consegue um auxílio, consegue uma ajuda. Então são essas pessoas que a gente não conhece nesta vida e que são conhecidas por nós sim,
na espiritualidade, tá? Oi, Tati, pode falar. Eu queria só fazer uma pergunta que me chamou a atenção. Primeiro, os cães. Eu queria que vocês me ajudassem, assim, porque eu nunca estudei nada sobre animais na espiritualidade. Eles têm o papel deles ali, né? Provavelmente. Esses Sim. cães, né? Ali. Ó, é assim, ó. O papel deles. Isso, é assim. Desculpa eu te cortar, mas o outro já falando junto para não atrapalhar muito a reunião. O ursinho, por que ele estava na forma de urso? Não, ele parecia, pelo tamanho, ele era tão grande que parecia um urso. Foi uma alteração perispiritual aquilo? Porque a gente sabe que os espíritos podem mudar, né? O perispírito deles. Ó, acredito que não. Então. Acredito que não. Ele é muito grande mesmo. Como os russos têm uma altura média lá de 1,86 m média, os russos, né? Também tem os vikings, que eram muito grandes, né? Dito que ele seja dessa linhagem, assim. Então tá. Tá bem grande mesmo. Porque, na verdade, ele fez uma comparação. Isso, ele do tamanho, da imensidade. Naquele formato, então. Né? Isso, exatamente. Exatamente. E a questão dos animais é o seguinte. Os animais estão em estágio evolutivo, assim como nós, mas eles saíram do reino vegetal e entraram no reino animal. Por quê? A reencarnação deles constante, então eles não têm o que espiar, tá? A reencarnação constante vem para adquirir reflexos da vida encarnada, ou seja, reflexos de proteção, de respiração, de reprodução, de vontade, de sono, de digestão, de hormônios, tudo isso vem através das reencarnações, impondo dificuldades para que ele sinta vontade de mudar. Isso é inconsciente. Então, quando desencarna um animal, a maioria das vezes nem sabem que estão desencarnados. Sofreram ali a morte do corpo, sentiram uma pequena dor, mas muitas vezes eles são retirados antes que a dor chegue. Existe até na ciência um estudo de que as presas que são predadas com mais frequência, como roedores, cervídeos, né? Quando eles são caçados pelos predadores, há tanta adrenalina, eles acabam liberando vamos falar assim, uma substância quase como se fosse uma morfina. Eles não sentem dor no abate. Então isso é algo natural. E isso é maravilhoso. Porque a vida está, né, em movimento. Então um tem que alimentar o outro, né? Então assim, não sentindo dor, seria o justo para que ele sirva de alimento para o outro, né, continuar o seu desenvolvimento e assim por diante, né? Parece um pouco trágico e frio, mas é dessa forma, para que a gente possa enxergar lá na frente, não vai ser agora, né, alguns já estão enxergando o que nós fazemos com os nossos irmãos de caminhada. Eu não estou aqui idealizando o veganismo, né, o vegetariano, não, nada, mas assim, estou falando o que é a realidade, porque no futuro próximo nós vamos todos ser vegetarianos e veganos. Futuro muito próximo, tá? Então assim, os cães neste caso, eles estão ali, a função deles lá para guarda. Então eles estão acompanhando esse rapaz, com certeza foram cães dele, tá? Alguns deles foram cães, porque assim, a gente vê, com o Chico Xavier já orientou, que em alguns casos os cães ficam na casa, mesmo desencarnados, até 6 anos após o desencarne. Porque a separação com o dono, ela é muito, muito, muito prejudicial para o dono e também para o cão. Mesmo o dono não vendo, mas está sentindo a energia do cão na casa, ele está mais tranquilo, até que ele desapega aos poucos. E tem muitos casos também de desencarnação, onde quem está esperando ele do lado espiritual é o cão, né? Teve um caso aí que eu fiquei sabendo que o tio de uma amiga minha faleceu, e alguns dias depois o gato, que tanto era apegado a ele, faleceu no mesmo local que ele faleceu. Olha que interessante. Então assim, eles têm muita ligação, né? Muita. E é importante essa ligação, porque um ajuda o outro.
um ajuda o outro, né? Oi, Beto. Não, só comentar rapidinho aquilo que eu coloquei no grupo lá, né? Eu estava fazendo curso de cromoterapia, aí eu Você escreveu, né? tava com o olho fechado, veio um cachorrinho, um caramelo, pulou em cima do meu colo, assim, eu até assustei, né? Aí eu abri os olhos assim, né? Porque eu tomei o cachorro aqui, né? E aí eu perdi a conexão com ele, né? Aí eu fiquei com aquilo na minha mente. Falei, meu, mas será que é verdade? Eu vi mesmo, né? Eu fui consultar o professor. Aí o que que eu falei? Aí consultei meu mentor, né? No dia seguinte, esse mesmo cachorrinho veio no sonho pra mim. Aí eu vi ele Vai no ser sonho. seu, às vezes vai ser seu, lá em Né? breve. Então, assim, aí até que eu comentei que a explicação do Flop, que eu não entendia nada, né? Nessa questão de animais, como que se tem animais aí, onde eles ficam no plano espiritual. Aí assistindo o vídeo da aula passada, o Flávio que explicou, né? Aí fiquei muito satisfeito. Não, é bem interessante. É fascinante, né, É esse fascinante. tema. Ele tem Eu bastante. tenho, eu tenho uma paixão que é a foto do canal que a gente coloca os estudos, né? Aquela foto, aquela cachorra lá é o meu símbolo de espiritismo, de reencarnação, que eu acompanho a reencarnação dela de 4 reencarnações atrás. Toda uma história após. Eu tenho uma palestra sobre isso, né? Então, às vezes, eu vou ver se eu coloco para vocês aqui, trago para vocês, coloco no grupo também. Já fica todo mundo ver, tá? Pessoal, eu acho que não vai dar mais tempo para nada, porque ó, o tempo já findou, nós estamos no término aí de 1 hora de vídeo, senão ele fica muito longo. Eu vou realmente dar essa pausa mesmo, parar, para a gente não estender muito, para a gente possa fazer vou falar assim, 2 vídeos, né, para poder completar. Então, vou deixar aqui marcadinho pra gente pra semana que vem. E a gente continua. Lembrando que assim, ó, olha só, é um capítulo tão fantástico. Tem 15 páginas apenas. Mas agora até que a gente vai entrar do meio em diante, depois que mostra a casa, fala sobre o Orzil, né? Começa a segunda parte. E essa segunda parte é muito pesada, mas muito pesada mesmo. Então a gente dá um respiro. Semana que vem a gente volta aí para poder fazer todo o estudo, né? Pessoal de casa, então a gente fica aí, vai colocar esse estudo no YouTube. Então aguardem aí a nossa próxima reunião, a continuação desse capítulo 5 que está muito interessante, tá bom? Vejo vocês então em breve. Até mais.